Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico para você de todos os livros da Bíblia. E nós agora estamos no livro do profeta Ageu. O livro do profeta Ageu é o 37º livro na ordem canônica, possui 2 capítulos e apenas 38 versos. Ele também é o 10º livro dos profetas menores. O Ageu é o 2º livro menor do Antigo Testamento. O primeiro é o livro do profeta Obadias, que nós estudamos. O livro de Obadias, o 4º livro dos profetas menores, só tem 21 versos. E Ageu é o 10º livro dos profetas menores, só tem 2 capítulos e 38 versos. Mas, novamente, são livros pequenos com grandes mensagens. O tema do livro de Ageu é a glória do Senhor. Ageu foi o primeiro profeta após o retorno dos judeus do cativeiro. Os outros foram Zacarias e Malaquias, que são os últimos 2 livros que nós vamos estudar. Eles formam um grupo de elite, profetizam após o exílio. Lado a lado com Zacarias, Ageu procurou motivar o povo que iniciara a reconstrução do templo, mas que depois desistira do empreendimento. Ageu não somente colaborou quanto à construção física do templo, mas também quanto ao lado espiritual da reedificação da casa do Senhor. Ele fez tudo com muito zelo e fervor. Vemos no seu livro ensinos sobre a necessidade do estabelecimento de prioridades. Às vezes nós pomos as nossas prioridades na frente das coisas de Deus e depois queremos que dê tudo certo, quando se deve buscar primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nos dias do profeta, o templo, que era o centro religioso, o principal edifício em Jerusalém, estava inacabado. O povo tinha negligenciado a obra mais importante entre eles e estavam envolvidos noutros negócios. Parece os nossos dias. As pessoas querem trabalhar, ganhar dinheiro. Se sobra tempo, aí eu vou à casa de Deus. Ou então, eu estou cansado demais para ir à casa de Deus. Põem as prioridades erradas e depois querem que Deus os abençoe. Ageu, enviado por Deus, os incentivou a tomarem uma nova atitude e a concluir a construção do templo. Tem gente que é assim, começa as coisas e não acaba. Não é? Então, conclua o que você começou. Esse trabalho, a partir de então, tornou-se a prioridade máxima dos judeus. Após sua volta de Babilônia, tudo graças a essa pequena, mas vibrante profecia de Ageu. Com apenas 2 capítulos, 38 versos, Ageu fez com que o povo retornasse às suas obras. O seu livro, que está entre os menores da Bíblia, tem sido chamado de pequeno fragmento, mas de grande valor. Nós podemos dividir o livro dele em 4 mensagens. Primeiro, Ageu exorta o povo e este atende a Deus. Segundo, Ageu encoraja o povo, declarando que Deus está com eles. Terceiro, Ageu leva o povo a meditar na bondade de Deus. Quarto, Ageu assegura ao povo que Deus cumpre as suas promessas. Nós vemos logo no início, começa com uma exortação. Palavra profética, não é só consolo, né? Não é só edificação, mas também é exortação. Ageu aparece no cenário judaico em hora muito crítica. O povo se encontrava num estado confuso, indiferente, quanto à continuação da reedificação do templo. Mesmo após a volta à sua terra,
e ter iniciado as obras do templo, ficaram desanimados e retornaram ao velho costume de esquecer-se de Deus, como alguns se esquecem de Deus. A apatia reinava no meio dele, razão porque o Senhor mandou seus mensageiros para reanimá-lo. Fundo histórico: o nome Ageu significa festivo ou minha festa. E esse é o propósito do livro, voltar à festa do Senhor. Ageu, minha festivo ou minha festa. Ele promove a construção do templo, a fim de que as festas sagradas pudessem ser recomeçadas. Provavelmente, Ageu nasceu em Babilônia e voltou com o primeiro grupo de judeus a Israel com Zorobabel no ano 536 a.C. Conforme o livro de Esdra, capítulo 2 ao 4, esse retorno foi de 50 mil judeus que retornaram. Foi a primeira leva de judeus que foram repatriados, os quais iniciaram a obra do templo. Mas passado 2 anos, em 534 a.C., por causa da perseguição dos samaritanos, abandonaram o projeto. No ano 529 a.C., o rei Cambises da Pérsia baixou um decreto proibindo qualquer continuação nas obras de reconstrução do templo. Isso, logicamente, desanimou ainda mais o povo. Imagine só, com o decreto do rei persa para que não fizesse nada. Parece hoje sai um decreto para fechar os templos, todo mundo sai correndo fechando. Ageu, então, começou a pregar sua mensagem 9 anos depois. 9 anos depois do decreto, o povo ainda tinha parado. Sendo assim, a data do seu livro é ano 520 a.C., a fim de que o povo retornasse às obras. As obras do templo estavam paradas em 14 anos, quando Ageu começa a profetizar. E eles vão retomar em 4 anos, de 520 a 516 a.C., eles vão concluir a obra do templo. O tema do livro é a glória de Deus. O Senhor queria que o povo terminasse a sua casa, para que ele pudesse voltar e habitar nela, e enchê-la novamente da sua glória. Lembra também o livro de Ezequiel, que viu a glória saindo e depois a glória retornando. Ageu diz: edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ageu 1:8. Ageu é um dos últimos 3 livros do Antigo Testamento. Nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias, e nos trazem para a época depois do exílio, quando os judeus foram repatriados. É época também do livro de Esdras e Neemias. O livro de Esther também é pós-exílico, mas descreve o livramento de Deus na corte persa dos judeus e a festa do Purim. O pequeno livro de Ageu é uma das joias do Antigo Testamento. Ele nunca perde a relevância, porque a sua preocupação básica é com prioridades. O que é prioritário para nós? Nossa casa, nosso bem-estar, ou a casa de Deus, ou o bem-estar da casa de Deus. O pequeno livro de Ageu tem essa mensagem. Ageu transmitia a sua palavra do Senhor em 520 a.C. Zacarias também vai ser movimentado pelo Espírito e profetizar lado a lado com Ageu. Só que enquanto a de Ageu durou meses, a de Zacarias vai durar pelo menos 2 anos. Zacarias profetiza de 520 a 518. Quando o primeiro grupo de exilados retornou à sua terra natal, sob a liderança de Zorobabel, neto do rei Joaquim, alguns colocam o retorno em 538 a.C.,
Eles, cheios de entusiasmo, deram início à reconstrução do templo, que fora destruído pelos babilônicos em 586 a.C. Mas a oposição, a apatia, logo levaram à interrupção dos trabalhos. Esdras descreve isso, capítulo 4, 4 a 5. 16 anos se haviam passado desde que o imperador persa Ciro, através de um decreto, havia permitido o retorno do povo à sua terra. Foi então que Ageu e Zacarias começaram a movimentar as coisas. Esdras, capítulo 5, 1 e 2. Graças a eles, o templo foi concluído em 516 a.C. Eles retornaram à obra e em 4 anos conseguiram concluir. Por que era tão importante reconstruir o templo? Porque a honra de Deus estava em jogo. Como Joyce Baldwin explica, as nações tinham que saber, sem sombra de dúvida, que o Deus de Israel não deixara de existir. Quando os israelitas foram removidos do seu território, o templo e a aliança estavam interligados. Ezequiel também menciona isso, 37, 26. E enquanto o templo estivesse em ruínas, não havia sinal externo da presença do Senhor com a comunidade restaurada. O templo no Monte Sião representava propósitos imutáveis de Deus. 4 vezes Ageu se dirigiu ao povo com uma mensagem de Deus. A primeira, capítulo 1, verso 2 a 15. A segunda, capítulo 2, verso 1 a 9. A terceira mensagem, capítulo 2, verso 10 a 19. E a última, capítulo 2, verso 20 a 23. As mensagens foram datadas precisamente e foram todos dados um período de 15 semanas. Ageu 1, 2 a 15 mostra que a vida é dura, alimentos e vestuários são escassos, os preços estão subindo. Por quê? Porque o povo não estabeleceu prioridades. Estavam todos envolvidos com seus problemas e propósitos pessoais, assuntos egoístas, pensando em si mesmo. Deus era negligenciado. Engraçado, parece nossos dias. E assim as coisas pelas quais trabalhavam sempre lhes escapavam. Ageu dizia que o salário entrava como que por um saco furado, pois todas as boas coisas da vida são dadas ou retiradas pelo próprio Deus. As palavras de Ageu tocaram a consciência da nação. Em 3 semanas, a obra do templo foi concluída. Em 3 semanas começaram e foram concluir a obra. Levou ainda 4 anos para concluir, mas concluíram. Ageu e Zacarias incentivaram os exilados a completar a reconstrução do templo de Jerusalém. E foi Neemias quem organizou a reconstrução dos muros da cidade. Resumindo, o profeta fala aos exilados que haviam retornado a Judá e a Jerusalém, definam quais são as suas prioridades, terminem a reconstrução do templo de Deus, se quiserem a sua bênção. Não é? Se você quer ser abençoado, coloca Deus em primeiro, não coloque em último. Não busque as suas coisas primeiro, busque sim o que é do Senhor. Quanto à autoria, sobre esse profeta não temos muitas informações biográficas. O seu nome, que aparentemente Ageu significa festivo ou minha festa, ou nascido em dia de festa, não tem nenhuma relação, alguns dizem que não tem relação com a sua mensagem, mas a grande verdade é que se o templo fosse reconstruído, as festas do Senhor seriam retomadas. Ageu foi um dos profetas pós-exílicos, um contemporâneo de Zacarias. Tinha as qualidades de um bom pastor. Ageu é conhecido somente através de seu livro e de 2 referências que é feita a ele, no livro de Esdras, capítulo 5, verso 1 e capítulo 6, verso 14. Nessas passagens,
ele é visto trabalhando ao lado de Zacarias, que era mais novo, no ministério de encorajar o povo e reconstruir o templo. Ageu voltou do exílio com os remanescentes do primeiro retorno, com Zorobabel, e ele evidentemente vivia em Jerusalém. Alguns acreditam que Ageu, de acordo com Ageu 2:3, indique seu nascimento em Judá, antes do cativeiro de 586 a.C. Se isso é verdade, Ageu já tinha mais 76 anos, beirava já os seus 80 anos, e que por isso fosse um dos poucos que ainda podia lembrar de como era o templo antes da destruição. Isso quer dizer que de Ageu tinha mais cerca de 75 ou 80 anos quando começou a profetizar em 520 a.C. Quanto à data, o ministério de Ageu cobriu um período de um pouco menos de 4 meses, durante o segundo reinado do rei Dario, que governou a Pérsia de 522 a 486 a.C. Isso localiza Ageu na história em 520 a.C. Quanto ao contexto histórico, a atuação de Ageu se deu num momento preciso do ano 520 a.C., isto é, 18 anos depois que Ciro permitira aos judeus regressar à sua pátria e reconstruir o templo. O retorno à Palestina não foi tão glorioso como previsto. A maioria dos exilados, temendo as dificuldades da longa viagem de volta e já gozando de uma situação econômica estável, preferiu permanecer na Babilônia. Eles auxiliavam financeiramente a obra da reconstrução, de acordo com Esdras 1, 4 a 6, mas não se arriscavam a participar pessoalmente dela. Portanto, foi apenas um pequeno grupo que, animado por uma chama religiosa e uma esperança viva, empreendeu a viagem de volta a Jerusalém. Entretanto, passado o entusiasmo dos momentos iniciais e as dificuldades enfrentadas, apagaram aquela chama religiosa e transformaram a esperança em apatia e desânimo. O ambiente selvagem, o insucesso nas colheitas, Ageu 1:6, a hostilidade da população local, criaram uma atmosfera de indiferença e marasmo. Já havia quase 20 anos que o primeiro grupo de exilados retornara e o templo ainda permanecia em ruínas. O povo, por sua vez, se justificava dizendo que não havia chegado o tempo em que o templo deveria ser reconstruído. Sabe como é que é, né? Sempre culpa o tempo da sua falta de ânimo e de busca. Nessa época, o Império Persa começou a enfrentar uma série de rebeliões. O sucessor de Ciro, Cambises, era um tirano cruel e muitas nações se revoltaram contra o seu governo. O seu sucessor, Dario, levara 2 anos para normalizar a situação, 522 a 520 a.C. Muito embora os judeus não tenham participado diretamente desse acontecimento, as mudanças no cenário mundial contribuíram para avivar a esperança do povo. A presença de Zorobabel, neto do rei Joaquim e, portanto, descendente do rei Davi, como governador de Judá, e do sacerdote Josué, da dinastia sacerdotal dos Saduceus, ou de Zadok, contribuía ainda mais para reforçar a esperança do povo. Zorobabel, seu nome aparece nas 2 genealogias de Jesus, ele e Davi, na genealogia de Jesus. Acreditava que estava chegando o dia da implantação definitiva do reinado de Jeová, ou de Yahvé. A questão era saber como já reinaria em Jerusalém, como é que Deus iria reinar em Jerusalém com seu templo por reconstruir. 2 profetas aproveitaram a ocasião para despertar o povo da sonolência espiritual
e prepará-los para o grande dia. Esses profetas foram Ageu e Zacarias. O conteúdo. O livro de Ageu trata de 3 problemas comuns a todos os povos em todos os tempos, oferecendo soluções inspiradoras. O primeiro problema é o desinteresse. Muitas pessoas têm desinteresse pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais, desinteresse pela Bíblia, desinteresse por orar, desinteresse por ir à casa de Deus. Ageu 1, verso 1 a 15, para despertá-los dessa atitude de indiferença, Deus fala 2 vezes ao povo. Primeiro, eles precisavam perceber que estavam infrutíferos. O salário entrava por um saco furado. Ageu 1, 5 a 6. Porque eles tinham abandonado a casa de Deus e ido para a sua própria casa. Ageu 1, 7 a 9. Todo o esforço deles para construir seu próprio reino, suas casas, nunca produzirá resultados permanentes. Após ver seu problema, o povo então precisava entender que Deus iria aceitar com o que eles fazem a fim de que Deus seja glorificado, se eles entregarem a eles o que eles têm. Às vezes nós devemos entregar o que temos a Deus e confiar nele. O segundo problema, primeiro, desinteresse. Segundo, desencorajamento. Ageu 2, 1 a 9. Ageu leva uma mensagem destinada a tratar decisivamente do desencorajamento. A solução tem 2 partes. Uma trata do problema urgente, a outra de uma solução a longo alcance. Por ora, basta o povo esforçar e trabalhar. Ageu 2:4. A outra chave para combater o mal, para os construtores saber que eles estavam construindo para o dia em que Deus enchia a casa com a glória, que será maior do que a glória do templo de Salomão. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. Também havia para eles, de alguma forma, a dificuldade ou desencorajamento com relação ao ouro e à prata. E Deus então diz, meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor. Ageu 2:8. O terceiro problema, insatisfação. Ageu 2, 10 a 23 trata isso. Agora que o povo estava trabalhando, eles esperavam uma inversão imediata de todos os seus anos de inatividade. Então o profeta vai com uma pergunta aos sacerdotes, Ageu 2, 12 a 13, acerca das coisas limpas e imundas e da influência deles sobre a outra. A resposta do sacerdote é que a imundície é infecciosa, enquanto que a santidade não é. A aplicação aqui é óbvia. Não espere que o trabalho de 3 meses desfaça a negligência de 16 anos. A próxima palavra do Senhor ao povo é uma surpresa. Mas desde esse dia vos abençoarei. O povo precisava entender que as bênçãos de Deus não podem ser ganhas como pagamentos, mas como dádivas graciosas de um Deus doador. Deus escolheu a Zorobabel para ser um anel de selar, Ageu 2:23. Isto é, para representar a natureza do servo a ser cumprida. Finalmente, no mais importante, filho de Zorobabel, Jesus, notar o nome de Zorobabel em ambas as listas da genealogia dos evangelhos, em Mateus, capítulo 1 e Lucas, capítulo 3, indicando que a bênção final, a maior delas, é uma pessoa, seu filho Jesus Cristo. Vamos falar agora da cristologia no livro do profeta Ageu. O livro contém 2 referências ao Messias. Primeiro como sacerdote, segundo como rei. Encherei a glória desta casa. É afirmada no contexto do reinado messiânico, provavelmente se referindo à volta da glória na pessoa do Messias. Ageu diz que viria o desejado das nações.
Conforme a explicação de Ezequiel 43, versos 4 a 7, o restante do povo que tinha visto a antiga glória do templo de Salomão agora chorava pela insignificância da nova. O Senhor então declara: a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Ageu 2:9. Sua glória verdadeira não seria a prata ou o ouro, mas a presença pessoal do Senhor entre eles. Seria esse o trono do Messias, onde habitaria no meio dos filhos de Israel para sempre, conforme Ezequiel 43, verso 7, conforme o profeta Sofonias, o Senhor no meio deles, Sofonias 3, 15, 18. Uma segunda referência messiânica é a escolha de Zorobabel como um anel de selar, símbolo da autoridade real do rei Messias no seu reino. O anel de selar era como os reis faziam com seus documentos. A mensagem de Ageu. A profecia de Ageu consiste em 4 mensagens proferidas no decorrer de 112 dias, quase 4 meses. Seu estilo é simples e direto. Sua ênfase ao nome de Deus é especialmente digna de nota. Em seus 38 versos, ele menciona o nome de Deus 35 vezes em 38 versos. 14 vezes na expressão Senhor dos Exércitos. Não deixa dúvida que sua mensagem procede de Deus. Ageu, o mensageiro do Senhor, prosseguiu dizendo ao povo, de acordo com a comissão de mensageiro da parte de Deus, dizendo: eu estou convosco. E a pronunciação do Senhor, conforme Ageu 1:13. Esse era um tempo muito importante na história do povo de Deus. E o trabalho de Ageu revelou-se muitíssimo proveitoso. Ele não hesitou nem um pouco em cumprir sua tarefa como profeta. E não usou de rodeios como os judeus. Foi direto ao dizer que já era tempo de pararem de procrastinar a hora de pôr as mãos à obra. Era tempo de reconstruir a casa de Deus, de restabelecer a adoração pura, se quisessem gozar de prosperidade das mãos de Deus. O teor inteiro da mensagem de Ageu é: para se usufruir bênçãos da parte de Deus, é preciso servir ao verdadeiro Deus e realizar a obra que o Senhor ordena que seja feita. Está aqui o caminho da bênção. Vamos para o esboço do livro de Ageu. Quanto ao esboço, podemos dividir o livro em 4 partes, de acordo com as 4 mensagens de Ageu. A primeira mensagem: concluir a construção do templo, capítulo 1, verso 1 a 15. A data, ele profetizou isso no 1º de Elu, que corresponde a 29 de agosto do ano 529 a.C. O profeta repreende o povo por não ter concluído a construção do templo. E isso nós vemos no capítulo 1, verso 2 a 11. A reação do povo, capítulo 1, 12 a 15. Aí vem uma segunda mensagem, a promessa de maior glória, Ageu 2, 1 a 9. A data, 21 de Tisri, que corresponde a 17 de outubro de 520 a.C. Ageu 2:1, o último templo comparado ao anterior. Ageu 2, verso 2 a 4. A glória do último templo será maior. Ageu 2, 5 a 9. Depois, a terceira divisão, a terceira mensagem, a chamada à santidade com bênçãos. Ageu 2, 10 a 19. Data, 24 de Quisleu, corresponde a 18 de dezembro de 520 a.C. Ageu 2:10, o efeito corruptor do pecado. Ageu 2:11 a 14,
a bênção da obediência, Ageu 2, 15 a 19. A quarta mensagem, uma promessa profética, Ageu 2, verso 20 a 23, data 24 de Quisleu, corresponde 18 de dezembro de 520 a.C., mostra a ruína futura das nações, Ageu 2, 21 a 22, e o significado profético de Zorobabel, Ageu 2, 23, o selo, o anel. O autor, Ageu. Tema, reedificação do templo. Data, 520 a.C. Considerações preliminares. Ageu é o primeiro dos 3 livros pós-exílico no Antigo Testamento. Os outros 2 são Zacarias e Malaquias. É mencionado nominalmente 2 vezes no livro de Esdras, capítulo 5, verso 1, 6, verso 14, e 9 desse livro. É chamado o profeta no capítulo 1, verso 1, capítulo 2, verso 1, 10, Esdras 6, 14, embaixador do Senhor, Ageu 1, 13. Pode ter sido visto como um daqueles poucos exilados que, ao voltarem para repovoar Jerusalém, ainda se lembrava do templo de Salomão, antes que fosse destruído pelos exércitos de Nabucodonosor em 586 a.C., Ageu 2, 3. Sendo assim, Ageu devia ter entre 75 a 80 anos de idade ao profetizar. O livro tem uma data exata para sua composição. Era o 2º ano do rei Dario da Pérsia, que começou a reinar em 522 a.C., e agora, então, o 2º ano corresponde ao ano 520 a.C. O contexto histórico do livro é importante para compreendermos sua mensagem. Em 538 a.C., Ciro, rei persa, promulgara um decreto permitindo os judeus exilados voltarem para sua pátria para reconstruir Jerusalém e o templo do seu Deus, cumprindo assim as profecias de Isaías e de Jeremias, conforme Isaías 45, verso 1 a 3, Jeremias 25, 11 a 12, Jeremias 29, 10 a 14, e a intercessão de Daniel, capítulo 9, onde Daniel ora, porque entendeu que os 70 anos havia se cumprido. O primeiro grupo de judeus a voltar para Jerusalém havia deitado os alicerces do novo templo em 536 a.C. E em meio a muita emoção e expectativa, de acordo com Esdras 3, 8 a 10, no entanto, os samaritanos e outros vizinhos opuseram-se fisicamente ao empreendimento, desanimando os trabalhadores de tal maneira que a obra acabou por ser interrompida em 534 a.C. A letargia espiritual generalizou-se, incluindo o povo a voltar à reconstrução de suas próprias casas. Em 520 a.C., depois de 14 anos a obra parada, Ageu, acompanhado por um profeta mais jovem do que ele, Zacarias, volta a conclamar a Zorobabel e ao povo a retornar à construção da casa de Deus. 4 anos mais tarde, o templo foi completado e dedicado ao Senhor, conforme Esdras 4, 6. Propósito: durante um período de 4 meses, em 520, começando em 29 de agosto, correspondente do nosso 29 de agosto até 18 de dezembro, em 520 a.C., Ageu entregou 4 concisas mensagens registradas nesse livro. As mensagens tinham duplo propósito. Primeiro, exortar Zorobabel, o governador, e Josué, sumo sacerdote, a mobilizarem o povo para a reedificação do templo. Segundo, motivar o povo a reordenar suas vidas e prioridades para que a obra da casa de Deus fosse recomeçada
com as bênçãos divinas. Visão panorâmica. O livro contém 4 mensagens, cada uma delas introduzida pela frase "A Palavra do Senhor". Ageu 1:1, Ageu 2:1, Ageu 2:10 e Ageu 2:20. Primeiro, Ageu repreende os repatriados por estarem tão interessados em suas próprias casas, revestidas de cedo por dentro, enquanto a casa de Deus permanecia em desolação. Ageu 1:4. O profeta exorta-os por 2 vezes a considerar seus caminhos. Ageu 1, versos 5 a 7, revelando-lhes ter o Senhor Deus retirado a bênção sobre eles em consequência dos seus maus caminhos. Ageu 1, 6, 9 a 11. Zorobabel e Josué, juntamente com o restante do povo, reagindo à palavra do profeta, demonstraram reverência a Deus e recomeçaram a obra. Ageu 1, verso 12 a 15. Segundo, poucas semanas depois, a reação dos repatriados que haviam visto a glória do primeiro templo e que consideravam como nada agora o segundo templo, começaram a desanimar o povo. Ageu 2:3. Ageu, então, exorta os líderes a se mostrarem corajosos, porque seus esforços faziam parte de um quadro profético muito mais amplo. Ageu 2, 4 a 7. A glória dessa última casa será maior do que a primeira. Ageu 2:9. Terceiro, a terceira mensagem de Ageu, que conclama o povo a viver uma vida de santa obediência. Ageu 2, 10 a 19. E quarto, sua quarta mensagem, Ageu 2, 20 a 23, foram entregues no mesmo dia. A terceira e a quarta. A última mensagem prediz que Zorobabel representaria a continuação da linhagem de Davi e da promessa messiânica. Ageu 2, verso 23. Interessante que o nome de Zorobabel aparece na linhagem de Jesus, tanto em Mateus como em Lucas, não é? Você vai notar que os filhos de Davi são diferentes, da de Mateus a de Lucas, mas Zorobabel é o mesmo ali. Características especiais. 4 aspectos básicos caracterizam o livro de Ageu. Primeiro, foi a primeira palavra profética nítida, ouvida por Judá depois do exílio babilônico. Segundo, é o segundo menor livro do Antigo Testamento, apenas com 38 versos. O outro é Obadias, que é o menor, com 21 versos. Terceiro, a frase "assim diz o Senhor" e suas variações ocorre 29 vezes nos 38 versos, e ressaltando a urgência de sua mensagem aos repatriados. Quarto, contém uma das profecias mais arrojadas do Antigo Testamento a respeito da visitação futura do Messias, de Deus. Ageu 2, 6 a 9. O livro de Ageu, ante o Novo Testamento. Muita gente gosta também de temas para aniversário de igreja. Ageu 2:9, a glória dessa última casa será maior que a primeira, não é? Ou na dedicação de templos, quando se constrói um novo templo. O livro de Ageu, ante o Novo Testamento. Vários versos do capítulo 2 falam da vinda do Messias. Do verso 6 ao 9, o desejado das nações virá, 21 a 23, e o abalo futuro dos céus e da terra, das nações e dos reinos, é referido pelo autor de Hebreus também, Hebreus 12, 26 a 28. Além disso, Ageu profetiza que Zorobabel será como um anel de selar, que era o selo oficial do rei. Em ambas a genealogia de Jesus, no Novo Testamento, Mateus 1, 12 a 13, Lucas 3, 27,
Zorobabel é o ponto de liga as ramificações das linhagens messiânicas, de Salomão, filho de Davi, até Zorobabel, e até Maria, e de Natã, filho de Davi, de Lucas, até Zorobabel, e daí até José. Então nós encontramos o nome de Ageu nas duas linhagens. Ageu contém profecias, contém juízos, a restauração de Judá, o templo, o segundo advento do Messias e o reino eterno. São temas de Ageu. Principal, a reconstrução do templo e estabelecermos as nossas prioridades. Com isso, nós introduzimos o livro de Ageu. No próximo vídeo, nós iremos comentar o capítulo 1 e 2, as 4 mensagens de Ageu. Assista o próximo vídeo, é um vídeo só, nós comentaremos o capítulo 1 e 2, esses 38 versos desse pequeno fragmento, mas com uma grande mensagem. Os livros proféticos são pequenos, mas não olhe para o tamanho, olhe para a grandeza da mensagem que eles contêm. Deus vos abençoe, ajude-nos a divulgar o nosso canal, não é? PR Eugênio Piacentini. Ao entrar no nosso canal, se você clicar naquela foto redonda, vai ali no playlist. No playlist você vai achar as pastas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis até Ageu. Só nos resta 2 livros, depois concluirmos esse, para concluir todo o Antigo Testamento, que será o livro de Zacarias e de Malaquias, que em breve estará também aí, para que você tenha um comentário completo da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Esse canal é muito útil para quem gosta de estudar a Bíblia sistematicamente. Quando eu digo sistematicamente, é começando lá em Gênesis, indo até Malaquias, ou começando em Mateus, indo até o Apocalipse, estudando livro por livro, capítulo por capítulo, verso por verso. Para quem gosta de fazer isso, esse é o seu canal. Ou também para quem gosta de fazer pesquisa. Você está lendo, de repente, Lucas 18, lhe surge uma pergunta: o que o pastor Eugênio comenta aqui? Estou na dúvida. Vai lá, coloca Lucas 18 no search do YouTube e depois põe PR Eugênio Piacentini e você vai direto no nosso vídeo e faz a pesquisa. Esse canal também serve para pregadores do Evangelho acharem mensagens que eles possam pregar. Enfim, beneficie-se desse canal, ajude a divulgar. Nós ainda temos poucos inscritos, mas se você nos ajudar a divulgar, em breve mais gente irá acessar, será abençoada com aquilo que Jesus falou. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos vocês podem ser. Amém. Deus vos abençoe em Cristo. Amém e amém.